presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que vai definir hoje a data de votação da proposta do arcabouço da Casa. Hoje o dia, na Câmara, né? Hoje o dia foi de reuniões entre os líderes e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A Luciana Vedolin está acompanhando tudo isso e tem mais detalhes, porque, claro, a questão qual vai ser o texto final. Se esse texto vai ser mais próximo do que quer o governo ou em relação à resistência de boa parte dos parlamentares que está reclamando, esses parlamentares estão reclamando e muito do que está vindo do governo em relação ao texto final que será votado na Câmara. Esse é o ponto, né, Luciana? Essa negociação que está acontecendo na casa de Arthur Lira, o presidente da Câmara, é para tentar achar um meio termo ou, evidentemente, até desistir dessa urgência, tal como aconteceu com o PL das fake news? Olha, oficialmente, Piotr, o objetivo é encontrar aquele texto que seja possível de votar lá na Câmara dos Deputados. Derrubar, garantir a urgência não significa aprovar com facilidade. A gente já tem uma certa experiência nisso. Por isso, é preciso negociar e cada bancada está colocando aí os seus pontos de vista. A bancada do Distrito Federal está reclamando do fim do Fundo Constitucional, que rende mais de 10 bilhões de reais aqui para o Distrito Federal. Vários outros parlamentares estão defendendo a necessidade de mudanças. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem dito que o texto passou por ajustes e ele ficou até mais consistente, mais maduro. Hoje de manhã teve uma reunião aqui em Brasília, aqui pertinho, na residência oficial do Senado Federal, exatamente para discutir arcabouço, para discutir também a necessidade de aprovação da reforma tributária. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que está confiante de que, passando na Câmara dos Deputados, a proposta também vai ser discutida brevemente, mas com garantia de se votar ainda nesse semestre lá no Senado Federal. A gente tem a declaração do presidente do Senado. Há uma boa perspectiva para os próximos dias do marco fiscal no âmbito da Câmara dos Deputados, sob a condução do presidente Arthur Lira. Tão logo chegue o projeto de lei complementar ao Senado Federal, nós cuidaremos de dar a esse projeto a devida celeridade, porque é muito importante, ainda nesse semestre, nós conseguimos entregar esse marco fiscal em substituição ao teto de gastos públicos. E o nosso grande anseio, que é o anseio da reforma tributária, está sendo conduzida pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, que de fato é talvez o maior desafio que o Brasil tenha, um novo sistema tributário de arrecadação. O clima aqui, nesse momento, na reunião das lideranças da Câmara dos Deputados, deu uma azedada. Por isso, a expectativa é de que não seja votado hoje, só seja votada amanhã a proposta do novo arcabouço fiscal. Mais cedo, o Lira estava até mais entusiasmado, mais animado. A gente tem a declaração. Nós esperamos andar com o que é necessário. Eu não tenho dúvidas que o dia de hoje ele será simbólico para essa arrancada final da votação do arcabouço de hoje para amanhã na Câmara, sendo enviado para o Senado com a maior brevidade de espaço de tempo possível e com a efetiva pauta da reforma ainda nesse semestre na Câmara dos Deputados. O objetivo do Palácio do Planalto, Piotr, é sim evitar grandes alterações na proposta original, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sabe, se pressionar demais, acaba dificultando as negociações dentro do Congresso Nacional. Por isso, ele novamente fez acenos a deputados e senadores. A gente tem a declaração. Saio bem impressionado, sobretudo com o consenso a respeito da agenda que a Fazenda entende como prioritária para o país. Sempre digo e repito, né? O Ministério da Fazenda não tendo que se queixar sobre o diálogo que vem mantendo com as duas casas. A reunião ainda não acabou, Piotr, aqui na residência oficial da Câmara dos Deputados. Então, a gente espera ainda para saber a data da votação. Deve ficar para amanhã e ter uma noção de como é que está sendo discutido o texto final do arcabouço. Agora, vale lembrar que está todo mundo falando aí de reforma tributária. Se o arcabouço é complicado de votar, reforma tributária é muito mais. Mas o discurso é de que dá para votar, pelo menos na Câmara, até o final do mês que vem. Muito obrigado, Luciana. Vamos lá. Bom, deixa eu só trazer uma notícia importante aqui. A partir de hoje, a gente vai ter aqui no grupo de comentaristas do Prós e Contras a participação de Luiz Felipe Dávila. Então, hoje a gente já faz essa estreia. Dávila já está comigo aqui. Dávila, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu vou aproveitar já esse assunto. Temos um assunto específico aqui, mas vamos lá.
Quando o ministro da Fazenda diz eu saio bem impressionado, do ponto de vista de negociação, isso é republicano. Está sendo recebido pelo Congresso, vamos discutir. Agora, a minha preocupação é o que o governo está oferecendo para os congressistas para fazer avançar pontos que são de gastos exorbitantes. Porque, só para você ter uma ideia, na conta do governo já são 107 bi de previsão de déficit para este ano. Que arcabouço é esse que já está prevendo 107 bi esse ano e quer gastar 2,5% ano que vem, Davi? Bom, essa é a sua preocupação e de todos nós, né, Piotr? Porque, no fundo, desse arcabouço é o seguinte: o que é um arcabouço fiscal? Tem que estar todas as despesas primárias dentro do arcabouço. Na hora que você fala, você vai fazer um orçamento da sua casa, você fala assim, não, mas tira o aluguel, tira a escola dos filhos. Bom, não tem orçamento que fica em pé. É isso que estão tentando fazer com o orçamento. Primeiro era tirar o Fundeb, depois era tirar o piso da enfermagem. Agora, o que entra e o que não entra nesse negócio? Claro. Por isso que precisa ter todos os gastos primários. Aí sim nós vamos saber se esse negócio vai ficar em pé ou não. Esse arcabouço já é frouxo, não é bom, a gente sabe, e não tem nenhuma punição ainda em cima de gastar demais. E o governo vem gastando muito e promessas de campanha só botando o pé no acelerador do David, aí o governo fala em construir maioria no Congresso, o próprio presidente Arthur Lira fala, não, o governo precisa conversar com o Congresso para ter uma base sustentável e sólida aqui. A que preço? Porque quando se tem liberação de emenda, como a gente está ouvindo falar, e o problema não é a liberação da emenda, o problema é qual é a razão da liberação da emenda. E segundo, troca de cargos, isso a gente já viu, isso chama-se mensalão, é compra de apoio parlamentar, isso é o que tem de pior na política pública. É verdade, é a pior coisa. E, aliás, o presidente Lula não entendeu isso, né? Ele acha que é só comprar. Não é comprar, não. Os parlamentares têm que responder à sua base. Olha que exemplo interessante ultimamente. O veto do decreto presidencial no marco do saneamento. Por que aconteceu? Porque como é que as pessoas, como é que você é um deputado, volta para a sua base e fala assim, gente, nós vamos manter essa estatal porcaria que está deixando 100 milhões de brasileiros sem esgoto tratado. Sim. Que está deixando 35 milhões sem água tratada. Como é que faz? Aí, esse cara, por mais que receba a verba, não consegue se posicionar a favor do governo. Então, não é só gastar mais. Algumas pautas são absolutamente indigestas. Nós estamos falando aqui no Prós e Contras há alguns dias de ideias ruins. Este governo parece que vertem ideias ruins. É verdade. Vamos lá.